Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre a história de El Cid. Esta figura apresenta a particularidade de ter sido transmitida até o dia de hoje sem ter sua imagem modificada ou renovada. Rodrigo Dias de Vivar, o El Cid, que viveu no século XI, é um personagem exemplar da reconquista espanhola dos cristãos contra os muçulmanos. A partir do século XII, ele se tornou um herói cristão do combate aos mouros graças a uma obra literária prolongada por lendas e por uma tradição oral. Mais tarde, graças ao teatro do século XVII, ele passou a representar também o herói de uma grande história de amor, reacesa pelo renascimento teatral em Avignon na segunda metade do século XX. Nascido em Vivar, cidadezinha do Reino de Castela, Rodrigo Dias é um cavaleiro da média nobreza a serviço dos reis de Castela ou de emires muçulmanos. Após lutar contra o rei de Navarra para o rei de Leão e de Castela, Alfonso VI, ele é exilado por ele em 1081 e então coloca sua espada a serviço do rei muçulmano de Saragossa contra o conde de Barcelona e o rei de Aragão e Navarra. Jamás un rey ha soportado tal acto de humillación. Así que es mi decisión que abandones esta tierra, perdiendo todos tus títulos, honores y posesiones, y además advirtiendo a toda la población de no ofrecerte ni conversación, ni cobijo, ni ayuda de ningún tipo, bajo pena de muerte. É nestas circunstâncias que ele recebe o apelido de Cid, oriundo do árabe Said, que significa senhor. Reconciliado com Alfonso VI, ele combate os almorávidas muçulmanas da África, defendendo vitoriosamente os cristãos na região do Levante, onde conquista um principado. Inicialmente a serviço de um príncipe muçulmano aliado de Alfonso VI, ele liberta-se dessa tutela e em 1094 toma a direção de Valência, onde instaura o primeiro estado cristão em terra islâmica. Ele impõe então o pagamento de tributos aos pequenos reinos muçulmanos vizinhos. Porém, em 1102, 3 anos após a sua morte, sua viúva Ximena e o rei de Castela Alfonso VI abandonariam seu principado de Valência aos mouros. O El Cid histórico trata-se de um aventureiro de fronteira, ávido por façanhas cavaleirescas e botins e servidor dos soberanos cristãos e muçulmanos. Sua promoção social foi assegurada pela guerra e consagrada pelo casamento de suas filhas com o rei de Navarra e o conde de Barcelona. A partir do século XII, esse personagem transformou-se em herói cristão face aos muçulmanos, em figura emblemática da reconquista cristã espanhola. Esta metamorfose deve-se primeiro à publicidade garantida a Dias de Vivar e a sua esposa Ximena pelos monges beneditos da abadia de Cardena, perto de Burgos, onde o casal fora enterrado. El Cid foi não somente um herói cristão, mas também um herói castelhano, enquanto que a grande aventura de sua carreira foi a constituição de um principado em torno de Valência. O que garantiu definitivamente a reputação de Cid além das fronteiras de Castela foi um texto literário, um poema em castelhano escrito em 1110 e 1150 por um autor anônimo e a qual se deu o título de Cantar de mi Cid. O Cid do poema é castelhano, serve apenas aos cristãos e combate os muçulmanos. O cantar conta uma série de cercos, incursões e embates nos quais Cid sempre é um chefe cristão. Um outro tema do poema é a dificuldade das relações entre Cid e o seu suzerano, o rei de Castela, que ilustra os problemas da hierarquia feudal. Por fim, o Cid do Cantar, em paralelo aos seus grandes feitos militares, preocupa-se em garantir a glória e o futuro de sua família, sua linhagem, ou seja, de suas filhas, em meio às suas decepções matrimoniais. Elas se casam com 2 infantes de uma outra grande família nobre castelhana, os infantes de Carrion, cujo comportamento insultante diante de seu sogro e escandaloso de modo geral é sancionado por um duelo judiciário e uma condenação. As filhas de Cid e Ximena acabam, como já vimos, realizando grandes casamentos, e Cid pode se considerar vitorioso. Pouco antes de sua morte, em 1099, Rodrigo Dias fora louvado em um poema latino, o Carmen Campidoctores, o elogio do nobre guerreiro que conferiu o Cid o seu outro apelido, o Campeador.
O renome do herói castelhano foi assegurado por uma crônica que lhe foi igualmente dedicada na metade do século XIII, a História Roderici. É no começo do século XX que o Cid renasce como herói espanhol graças à obra de um historiador da literatura, Ramón Menéndez Pidal. O autor fez do Cid o herói central de uma Espanha medieval glorificada. Seu livro chama-se La Hispana de El Cid, e graças a ele, El Cid finalmente atingiu o ápice da glória nacional espanhola. Ele representava, de certa forma, a figura espanhola do herói dentro do panorama heróico da Europa. El Cid é, portanto, o exemplo de um herói histórico promovido pela literatura e pelo teatro, que reúne assim os diferentes fatores que produzem o imaginário heróico, a memória, a poesia, o teatro e o cavaleiro medieval. El Cid é um exemplo de personagem medieval que passou do status de personagem histórico ao de personagem mítico já na Idade Média. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.